que as pessoas estão contra ela, perseguindo ela. Não, pera aí, só um pouquinho, né? Não é todo mundo que vai conseguir ser o que quiser. As nossas contradições, né? Esse parâmetro de destino em si. Então vamos lá, vamos bater um papo, né? Chegamos na casa 10, nesse deslumbre, né? Da realização e tal. E aí, o legal é assim, né? Vamos colocar os pingos nos is, né? Chegamos até aqui, e aí eu estou trazendo esse olhar sobre as casas astrológicas, para que você consiga se situar. O principal ponto desse olhar é entender que, pelo mapa astral, a gente consegue dividir a percepção, o olhar ou até a leitura por setores da vida. E as casas 2, 6 e 10 são casas que trazem a referência sobre a nossa experiência na matéria, né? Esse é o ponto de partida. O legal é a gente conseguir conceber a ideia de que o barco ele balança. E o que eu quero dizer, sendo direto, é que essa trajetória, essa experiência, esse aprendizado, ele tem muito mais do que a gente consegue perceber. E pelo olhar da astrologia, cada pessoa tem sim um caminho, um aprendizado, uma lapidação. E aí dentro disso, quando a gente vai pensar nesse lance do livre-arbítrio, ou esse parâmetro de destino em si, ele está muito relacionado com o grau de consciência, né? E outro dia, inclusive, eu falei disso, assim, que os nossos barulhos, as nossas contradições, né? Somos todos humanos, e a nossa oportunidade dentro do tempo de conseguir buscar uma harmonia, dentro dessa harmonia, conseguir imprimir um ritmo, dentro desse ritmo e o tempo, a gente é capaz de chegar num patamar de entender que a nossa vida, a nossa experiência tem uma música própria, dentro desse contexto dessa individualidade. E eu acabei de te falar sobre a casa 2, 6 e 10, por esse olhar. E aí isso parte desse processo do autoconhecimento. Então não tem como olhar para a casa 10 de forma isolada, porque na prática a casa 10 ela vai falar sobre a minha participação dentro do contexto social e inclusive o meu reconhecimento sobre isso. Só que esse reconhecimento ele não é uma coisa assim diretamente no contexto de fama. Porque o que eu estou tentando dizer é que, no final, tudo está relacionado a nós. A nós, enquanto um organismo vivo. Nós, humanidade, fazendo parte de um mesmo organismo. E dentro disso, a gente vai entender que cada pessoa tem a sua função dentro desse organismo. E essa função, ela é social. Entende? Não existe nada que não seja em pró dessa nossa troca, dessa nossa humanidade. E aí, eu até brinco, né? Não é todo mundo que vai conseguir ser o que quiser. Porque tem as suas questões, as suas limitações, as suas aberturas, os seus dons. E a Casa 10, ela fala sobre isso. Sobre as potências e, inclusive, o processo de lapidação para alcançar essa realização. Enfim, né, quando a gente fala de casas angulares, que não é essa perspectiva, mas a casa 10 é uma casa angular, né? Naturalmente, a gente vai entender que, né, casas angulares, casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. Naturalmente, a gente vai entender que existe aqui uma quadratura natural entre o ascendente e a casa 10, uma oposição natural entre a casa 4 e a casa 10 e uma quadratura natural entre a casa 7 e a casa 10. Nos dizendo naturalmente, primeiro que essa nossa chegada, essa nossa imagem, ela precisa passar por um processo de desenvolvimento e de maturidade, de consciência, para alcançar esse status, essa realização, essa sobriedade, na verdade. Essa sobriedade de entender a própria jornada, de entender o próprio papel, de entender a responsabilidade e o caminho que ela tem de construção. E isso, claro, passa por quem a pessoa é, mas não diretamente.
O que eu quero dizer com não diretamente é que não é só sobre ser reconhecido ou ser reconhecida. É sobre ter essa sobriedade, esse discernimento, inclusive. E esse discernimento, ele parte também dessa vivência, dessa experiência. Entende? Então tem um ajuste. E aí, é claro, falando assim, parece inclusive um papo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Passa por aí. Mas essa é a parte rasa. Porque o grande benefício é justamente dizer que existe um mapa, e dentro desse mapa tem as coordenadas para esse desenvolvimento. E dentro desse contexto tem uma outra coisa, né? Abre parênteses. Mas o maior benefício de ter astrologia, claro, o autoconhecimento, que eu acho que o autoconhecimento ele é básico, né? Facilitar, o mínimo, né? Pra gente começar a bater um papo, o mínimo, o autoconhecimento. Mas depois disso, o maior benefício é a gente conseguir perceber em qual ciclo da vida a gente está inserido. Porque quando a gente consegue perceber isso e ter uma sutileza de prestar atenção, e através das coordenadas, inclusive fica mais fácil da gente conseguir tomar as decisões e dar uma direção, né? Agora, voltando para a casa 10, eu lembro, assim, para mim ficou nítido, né? Teve um livro que eu li que fala que planetas angulares e tal, eles ganham uma força dentro da personalidade da pessoa, inclusive uma força na característica, no jeito, no estilo, na vivência e nos resultados que a pessoa apresenta. E o Plutão em si, ele está muito relacionado com a atenção, com a transformação, com a reatividade, inclusive com certo controle, né? A gente sabe disso. E eu atendi uma moça, acompanhei ela, na verdade, né? Não, pera aí, só um pouquinho. Coloca para mim nos comentários em qual signo tá a sua casa 10, se tem algum planeta ali, e se você sabe de alguns aspectos. Coloca aqui, a gente vai trocar essa ideia. Não deixa de colocar não nos comentários, tá bom? Eu sempre coloco aqui também, na descrição do vídeo, os links do meu trabalho e tal, então depois dá uma olhada, principalmente o acompanhamento e o convite para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Essa troca, ela é muito rica, o grupo é gratuito e tem algumas dinâmicas na semana, então vem fazer parte, vai ser legal. Mas enfim. E aí, essa moça, né, ela com Plutão na cúspide da casa 10. Para mim ficou muito nítido assim, porque pensando num contexto mais desarmônico, esse Plutão ele tinha manifestação na vida da pessoa, primeiro numa relação com o pai tensa, desafiadora, porque ele também fazia um aspecto com o Sol, né, uma quadratura, e inclusive no sentido assim do pai dela pensar e acusar ela às vezes de não ter sobriedade, de viajar um pouco, e ela por sua vez ela tinha uma questão assim bem severa, inclusive de uma certa aversão e de acreditar que o pai dela ia contra ela, isso de forma muito incisiva assim, sabe? E também tinha um lance de uma defesa social, como se ela percebesse o tempo todo que as pessoas estão contra ela, perseguindo ela, porque o Plutão traz essa característica de hipersensibilidade, de uma certa defesa, né? E ao mesmo tempo, esse mesmo Plutão, ele vai trazer uma característica de alguém que socialmente, inclusive pensando nessa casa 10, tem uma potência transformadora, tem uma facilidade de se tornar uma pessoa transformadora socialmente, pelo grau de intensidade, de profundidade e de visão, né, social, inclusive, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que justamente esse processo de conseguir ter essa consciência e colocar uma harmonia é a gente entender as partes do nosso mapa, e é meio que como se a gente pudesse nos entender em fragmentos, entender a interseção desses fragmentos, né, na nossa vida, como que essas partes elas se conversam, né, e como que eu posso agir
conscientemente para que elas tenham uma convergência, para que elas me ajudem a chegar no objetivo de harmonia. E aí, é claro, algumas partes com mais facilidade dessa realização e outras partes com desafio maior, precisando inclusive de um trabalho mais profundo, de uma dedicação maior, né? E tem uma outra questão que é o seguinte, assim, a gente só consegue mudar, direcionar, decidir o que a gente conhece. É isso. Então, o princípio é o autoconhecimento. Porque se eu não consigo entender ou perceber ou me apropriar, eu sou incapaz porque eu preciso conhecer o princípio. Porque o princípio, ele dá essa oportunidade de eu ter um novo princípio, de eu mudar e ter um resultado diferente. E a Casa 10, ela fala sobre isso, sobre esses resultados. Inclusive tem essas falas, né, da internet, no sentido assim de acreditar que a Casa 10 é trabalho, né, ou o meu cargo. Pode ser também, mas essa parte é a parte superficial da Casa 10. Porque, inclusive, dependendo da composição do mapa, pode acontecer da pessoa ter um trabalho que não tem nada a ver com a Casa 10 dela, e ainda assim ela ter um hobby, uma ocupação, uma direção diferente dentro da vida dela que traga aquela realização da Casa 10. Isso também pode acontecer. E tem várias variáveis, né? Então, por exemplo, de repente a pessoa tem a Casa 10 interceptada e tem ali o Sol, enfim, a Casa 10 dela. Isso diretamente vai dizer que o alcance dessa realização da Casa 10 é mais tardia para ela na vida, porque na prática ela precisa de uma consciência maior, e se a gente pegar o mapa, existe uma chave, que é justamente a pessoa conseguir ter consciência e buscar esse entendimento, esse princípio do regente, de quem abre a Casa 10, a posição dele no mapa, entender a condição daquela posição na vida dela, e através daquela área ela alcançar a Casa 10. Então tem muitos macetes dentro desse contexto dessa interpretação, que na prática se traduz no processo de vivência. Né? Um outro que eu acabei não citando, acho que é de Regras de Morin, que fala que quando o regente da Casa 6 ele faz bons aspectos com a Lua, isso vai dizer que a pessoa tem facilidade de trazer harmonia pro lar dela, pro dia a dia dela, tem uma abertura aqui, entre outras, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que a Casa 10 em si, ela é uma casa de realização, e essa realização, ela parte naturalmente desse processo também de consciência, de autoconhecimento, e de realização no sentido de, inclusive pensando em ciclos, né? Vamos falar disso um pouco, pensando em ciclos. Então, tem uma faixa etária de idade que tem uma quadratura de Netuno com o próprio Netuno no mapa. É um ciclo. Isso é por volta ali dos 40 anos. Entre os 36, 37 até os 41, 42 tem essa quadratura. Isso, né, no geral. Entre outros ciclos, mas esse ciclo, inclusive. Isso traz para essa faixa de idade a crise dos 40, né, uma representação, mas por esse olhar da astrologia, isso traz uma idealização de futuro. Claro, depende da posição do Netuno no mapa e tal, mas na prática, pensando diretamente, isso traz uma expectativa, uma necessidade de fazer, de mostrar, de conseguir, de chegar em algum lugar, e uma idealização. Porque quando a gente pensa nesse contexto, mapa astral, né, nesse contexto astral em si, ele está falando de uma ordem psicológica, né, de uma percepção, e que na prática determina a nossa vivência por um todo, né? Mas esse é outro papo. E aí o que acontece? Nesse período, essa ausência, essa necessidade, essa idealização vai trazer naturalmente algumas desilusões, algumas questões que já não fazem mais sentido. E quando esse aspecto passa, vem uma sensação de que tá tudo bem. Porque aí entra num lugar onde a pessoa consegue perceber que ela tá onde ela deveria estar, que ela é quem ela deveria ser, e tem um lugar de uma paz, né?
entre outros ciclos, né? Então, são gavetas, né? São complexidades humanas que, na prática, a astrologia consegue trazer um símbolo e traduzir e, principalmente, como eu sempre digo aqui, dar uma direção, um norte, um caminho, um lugar, um ponto de chegada, né? Fala assim, tá, é por aqui. E isso, por si só, muda tudo. Porque, como eu trago sempre aqui também, a magia está no movimento. Né? Então, sendo mais direto, a casa 10 em si, ela vai falar de maturidade, ela vai falar de realização, também profissional, mas não só, ela vai falar de esse lance da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, no contexto, inclusive, de pensar menos no contexto pessoal e mais no sentido social, do que para que aquilo é importante. Eu não digo nem sobre diretamente algo glamuroso, a não ser que tenha leão e outras questões aqui na casa 10, né? E aí muda de figura, né? Mas eu digo no sentido assim de sobriedade mesmo, sobriedade, né? Um carteiro, um executivo independente, porque aí as condições da casa 10, né, a posição dela ali e a convergência, ou a possibilidade de convergência dela para dentro do mapa, é o que vai fazer a diferença. Agora, uma outra provocação que é legal, pensando nessa casa 10, é entender que muitas vezes as pessoas elas ficam presas no resultado, sem perceber que elas podem e devem e têm a condição de mudar o próximo resultado. Porque essa percepção, inclusive, tem a ver com essa consciência, com essa limpeza, né, de percepção, de olhar, e a cada 10 também fala um pouco disso. Então ela fala sobre as questões práticas da vida, né, inclusive, e aí é claro, né, depende da posição do mapa e a referência do mapa ali, né. Enfim, casa 10, né, realização, futuro, né, inclusive também a casa 10 vai falar sobre a relação com o pai, né, ou dependendo da condição do mapa, precisa pensar nisso um pouco, a relação com a mãe, mas principalmente uma figura que tem esse papel de direcionar ou de ser essa pessoa que é esse fio condutor para o futuro, para essa realização, para essa estabilidade, para aquela coisa assim, né, da gente conseguir pensar em como a gente quer estar quando envelhecer e como que eu chego lá, né? E isso é uma construção. E a casa 10 fala diretamente sobre essa construção. E quando a gente consegue ter o mapa e usar esse mapa, fica mais simples, mais fluente esse caminho. Porque a gente sabe que o que a gente tem aqui são distrações, e na prática a vida vai sempre nos provocar, o mistério vai sempre nos provocar para que a gente consiga chegar no nosso destino, casa 10. E se a gente estiver muito longe desse destino, e aí dá mais trabalho para chegar, inclusive, né? Então essa importância desse olhar, dessa lucidez, inclusive. Então a casa 10 ela fala sobre essas questões. Inclusive tem outras questões, né? Por exemplo, quem tem a lua na casa 10, então a pessoa tem a facilidade de ser popular, porque tem essa emoção que comunga e consegue dividir, trocar com as pessoas, inclusive levar também acolhimento. Então tem um contexto aqui por onde passa, né? E também, se a gente for pensar na questão de trânsitos, de ciclo, a casa 10 também está relacionada com exposições públicas, né? Então, de repente, estou passando por um ciclo desafiador de determinado planeta com a casa 10 ou com o regente, enfim, depende da condição do mapa. E aí o cuidado, né? Para processo, para exposições, para revelações. Então, a casa 10 ela traz essa conclusão, essa percepção, né, do resultado da matéria, pensando nessa lucidez, nessa construção, inclusive, nessa responsabilidade. Tá? Espero ter te alcançado. Fica comigo, curte, comenta, compartilha, faz parte desse processo, dessa construção, tá?
A gente vai falar das próximas casas depois, mas eu vou deixar aqui no final, inclusive, essa série, a casa 2, a casa 6, e enfim, fica comigo, faz parte aí, compartilha, comenta.